Jamais seremos robôs, sempre seremos de carne e osso, sentimentos, emoções, ódios e paixões. Menos é tudo. Hoje mais um episódio com a presença do Roger e do Ronald Carpinteiro Pérez. São figuras ilustres, são historiadores da nossa cidade, do nosso estado e filhos do senador Jefferson Pérez. Imaginem isso, a gente ter essa oportunidade de tê-los aqui, de falar da história, de falar um pouquinho do senador Jefferson Pérez, o quanto ele trouxe para o nosso estado e a contribuição do cinema para a nossa cultura. Eu sou da época, sou nascido em 64, sou da época que minha mãe e meu pai iam para o cinema assistir vários filmes e chegavam em casa comentando. Eu era louco para ir ao cinema. Naquela época quase não tinha filmes infantis. Então eu sonhava em assistir o Tarzan, que na época eram os filmes infantis. Então é um prazer tê-los aqui. Vamos falar então desses temas tão interessantes que sabemos o quanto o cinema influencia na cultura dos países, na cultura da população em geral. Então, em primeiro lugar, queria falar um pouquinho, lembrar um pouquinho do senador Jefferson Pérez, que tanto nos trouxe na nossa história. E falamos antes de começar o nosso bate-papo que, coincidentemente, ele nasceu no dia 19 de março de 1932. 19 de março é dia do aniversário do meu filho Bruno. Em 1932 é o ano de nascimento da minha mãe. Então, uma coincidência muito interessante que nos conecta. Então, me fale um pouquinho do que foi para a construção da imagem de vocês, o Jefferson Pérez. O que ele trouxe assim de mais importante, de inesquecível para vocês? Bom dia, obrigado, doutor, pelo convite. É um prazer estar mais uma vez aqui nesse consultório. Dessa vez não me consultando, mas falando de uma coisa que a gente adora, que é Manaus, né? Verdade. Então, obrigado. E é sempre bom lembrar do papai. Agora, sábado, 23 de maio, fez 18 anos. 18 anos que partiu desse mundo para outro plano. Mas sempre deixando uma lembrança boa em todos, sempre ouvimos, isso nos gratifica muito. Sempre num Uber, sempre num jantar, quando alguém sabe que nós somos filhos dele, ou já nos conhece, lembra sempre do papai com muito afeto, com muito respeito sempre. Mas é bacana porque não é só com respeito, de admiração, é com afeto. O papai conseguiu furar essa bolha, é difícil um ente político, um ser político conseguir isso. Alguns conseguiram respeito ao longo da história, mas o papai conseguiu respeito e afeto. As pessoas falam dele como se fosse um velho conhecido, alguém que elas tinham assim próximo, e sendo que o papai era uma pessoa de uma personalidade fechada, reservada, e não era uma pessoa tão aberta como eu, como minha falecida mãe, que tinha uma personalidade mais expansiva. Mas ele conseguiu, graças ao carisma dele, realmente esse feito que é muito interessante. Saudade do papai. Você fala que eu posso falar do meu pai, é sempre a lembrança afetuosa de um filho falando de um pai. É claro que Manaus, o Amazonas e o Brasil têm a memória de um Jefferson Pérez que veio para a vida pública em nível local, a partir de 1988, em nível nacional, a partir de 1994, e permaneceu na vida pública até o seu falecimento, há 18 anos atrás. Mas antes havia o Jefferson pai, né? O homem, o professor, o homem de família, o homem que tinha horários regrados, que chegava em casa sempre com uma conversa interessante sobre a cidade, sobre as suas impressões do Brasil, do mundo. O papai tinha uma visão humanista, uma visão muito plural da sociedade. Ele não era um homem de visão estreita, de visão limitada. Ele não era um homem provinciano, no mau sentido. O papai era um homem de uma visão universalista. Ele tinha realmente um tirocínio muito grande sobre diversos assuntos, sobre política, sobre economia, sobre sociedade, né? O papai tinha uma visão sociológica muito, muito grande, embora jamais tenha cursado essa ciência humana. E sobre cultura nem se fala, né? Cultura permeou a nossa vida desde a mais tenra infância. Cinema, música, entretenimento de uma forma geral, literatura sempre. Papai era um leitor e um escritor voraz. Até o último dia. Sempre. Até o último dia. E acima de tudo, para nós que estávamos lá de fora, não na família, a questão da ética e da moral que ele deixou muito,
Muito, muito bem escrito na Marcado. história, Roberto. Uma característica dele. Ele era realmente muito rigoroso, muito rígido com a coisa pública. Isso para ele era um valor muito grande. E que valor, não é qualquer valor. A gente continua até hoje, parece que o Brasil vive a andar em círculos. Uma pauta eterna, Uma né? pauta eterna. Vale Tudo está sendo reprisada de novo. A velha Vale Tudo. Parece que a pauta da ética e como você lida nos diferentes momentos da sua vida, pública e privada, com a ética, parece que permeia esse país. A todo Até momento os dia de hoje. você é defrontado com a questão da ética. Desde de uma situação a mais Corriqueira. comezinha possível, dentro de um shopping center, numa situação de um incidente ou um acidente de trânsito, até as altas negociações, né? Enfim, é um assunto que, infelizmente ou felizmente, não sai de moda para o Brasil, infelizmente, porque nós estamos vendo situações terríveis que se revelam a cada dia, mas isso é outra conversa. É mais profundo Bom, e mais pesado. perfeito. Eu fico muito feliz por toda essa história, mas vamos falar De agora coisas mais amenas. do É. cinema. O cinema. Eu um dia desses estava lembrando, e foi talvez assim, o gatilho para a gente pensar em trazê-los e falar sobre cinema. Sim. No dia da final da Copa do Mundo de 1970, e nós estamos agora nesse momento Sim. prestes a Agora, no mês de começar junho. a Copa, no dia da final eu estava no cinema assistindo Meu Pé de Laranja Lima. Olha, Então, um clássico. quando acabou o filme, eu fui caminhando pela Avenida 7 de Setembro, eu morava no início da 7 de Setembro, ao lado da prefeitura, número 118, Sim. e eu fui caminhando e o jogo já estava em andamento. Eu, durante esse trajeto, eu via os gols do Brasil Desfrutando e os fogos de artifício. aquela algazarra. Naquela época, os jogos não eram transmitidos por TV, mas apenas pelo rádio. Sim. E eu ouvia os A TV gols. estava se implantando. A gente assistia o jogo depois em videotape. 2 ou 3 dias chegava aqui Que a interessante. ficha, a gente assistia. E nós não tínhamos TV na nossa casa. Nós éramos televizinhos. A gente ia na casa do vizinho para assistir o videotape. São os primórdios da televisão Primórdio. de Manaus. Eu lembro da família Hawashi, quando inaugurou A TV a Ajuricá. Juricaba. Juricaba. E a primeira transmissão foi de uma entrevista com Jair Rodrigues, que veio a Manaus. Sim. E mal a gente conseguia ver a imagem, era aquela imagem subescada. Sim. Então eu lembro de a casa da minha madrinha assistir a primeira transmissão pela TV. E foi exatamente isso. Um momento histórico. Momento histórico. Então, vamos falar um pouco sobre cinema, que o que permeou a nossa história também, com certeza, que vocês podem contribuir, nos ensinando. Eu estou ansioso em ouvir de vocês. Primeiro, assim, os primeiros cinemas, eu lembro do Politeama, Sempre. do Guarani, Que do não era Odeon, Guarani. do Cine Avenida. Queria que vocês falassem um pouco disso. Quero que comece a falar. A relação de Manaus com o cinema, Manaus era uma das maiores cidades brasileiras na época, graças ao incremento da exportação da borracha. Então a nossa relação, enquanto cidade, era muito mais com o exterior, basicamente com a Europa, do que com o próprio Brasil. O cinema era a grande novidade da época. Ele surge em 1895 na França, criado pelos irmãos Lumière, como todo mundo sabe. Manaus, já em 1897, 2 anos depois da criação do cinema, tem o primeiro contato com uma exibição cinematográfica dentro do Teatro Amazonas. Apenas. Uma exibição pioneira que não fez muito sucesso na época. 7 anos se passaram. 1904 chega a Manaus um exibidor, não por acaso francês, chamado Edouard Hervé, que era um contratado da Lumière, né? Ele chega e exibe o seu cinematógrafo falante Lumière. Era esse o título comercial do aparelho. Era a época dos exibidores itinerantes. E ele frequenta Manaus, ele vem de forma itinerante entre 1904 e 1909 e prepara o terreno, o público manauara, para o cinema. O manauara se acostumou desde cedo, já desde os primórdios da época da borracha, a conviver com a tela grande, com a tela escura, com a tela prateada, né? Era a grande novidade e foi muito bem recebida pelo público manauara. E preparou o terreno para a construção
da primeira sala exibidora fixa de cinema de Manaus, que foi o Cassino Julieta. Cassino Julieta, que é o primeiro nome do Cine Guarani. Primeiro Cassino Julieta, inaugurou em 1907, construído por Lauro Bittencourt, engenheiro Lauro Bittencourt, amazonense, que construiu o prédio que nós nem sabe hoje, da Castelhana, onde está lá até hoje. Reservatório da Castelhana, da bombeamento, a usina de bombeamento d'água, lá na Cachoeira Grande, que existe ainda, mas arruinada, infelizmente. Lauro Bittencourt foi quem construiu. Isso eu estou falando do século XIX, década de 80. Então já foi o primórdio do Cine Guarani. Exatamente, o Cassino Julieta, que apesar desse nome, Cassino, é bom que você entenda bem que eu ouvi. O termo Cassino. O termo Cassino aqui não se trata exatamente de uma casa de jogos. Não é um lugar de jogos. Um cassino aqui tem um nome mais abrangente, tem um sentido mais abrangente, um lugar de diversão, vou usar um termo que era muito usado na época na França, de vaudeville, espetáculos de vaudeville. Teatro de vaudeville. Teatro variado, dança, canto, ilusionismo, mágica, espetáculos circenses, malabarismos, era de tudo um pouco. Era um teatro que... um teatro de variedades. O termo cassino era muito mais abrangente no início do século, na Belle Époque, do que é hoje. Era realmente uma grande casa de espetáculos. Na França se chamava vaudeville, na Inglaterra, music hall, mas é a mesma coisa, são espetáculos de variedade. E assim nasce o Cassino Julieta, tem muito edifício, muito exótico, com uma arquitetura neomolística, muito exótica, com cores fortes, cores garridas. Ele se impunha na paisagem ali do antigo Jardim da Constituição, depois conhecido pela população como Praça da Polícia. Era o Jardim da Constituição. Então ele compunha muito bem aquele cenário ali. Era o jardim, muito bonito, o prédio do comando, Palacete Provincial, ao fundo, o ginásio amazonense Pedro II, e lá no fundo, na época, nem era a Avenida Floriano Peixoto, era quase que a continuação da Avenida 13 de Maio, o início da 13 de Maio, Getúlio Vargas. Atual Getúlio Vargas. Então era aquele cenário muito bonito, e o Alcazar, Julieta, não era nem Alcazar ainda, Julieta estava ali. E foi um lugar que, desde o seu início, foi logo absorvido pela população no sentido social. Era o Teatro Amazonas, mas o teatro, é bom que fique sempre muito claro, era dedicado à pauta lírica. As grandes soirées, as grandes festas, ao teatro operístico, espetáculos de canto lírico. Grandes dramas, grandes comédias. Pautas consideradas mais menores não iam para o teatro, salvo com algumas exceções apenas. E havia um tipo de segregação em relação a tipo de público que ia no cinema, no caso dessas casas, desses cassinos, ao que ia ao Teatro Amazonas, era diferente o público? Ou era o mesmo público por interesses diferentes? Julieta nasceu para as famílias, era um lugar para as famílias. Mas com todo espetáculo de vaudeville, a bagunça estava sempre meio embutida. Logo, Julieta passou a ser um pouquinho mal vista. Não era bom as moças, as senhoras frequentarem. Às vezes havia brigas, alguém se exaltava, começava um quebra-quebra. Teatro de variedades, exatamente, né? Como se dizia, rolava de tudo. A postura dentro da sala de espetáculos era um pouco mais relaxada do que no Teatro Amazonas, que era aquela coisa mais formal, exigia um traje mais de noite, né? E no Julieta, não que as pessoas não se vestissem bem, mas havia uma frouxidão no controle. E por isso os jornais de vez em quando faziam observações sobre o comportamento de certas cancionetistas, que eram as coristas, né? Um tanto escandaloso, e isso sempre reverberava. E de certa forma já segmentava o Teatro Amazonas como uma grande casa de espetáculos da cidade e o Julieta como um teatrinho alegre, aspas duplas. Era assim que ele de vez em quando era referido pela imprensa manauara. Um teatrinho alegre, um teatrinho burlesco, que era um termo muito usado na época, o burlesco. Ainda hoje é na língua francesa, burlesque. E por que era Julieta? Julieta era filha do Lauro Bittencourt. Ele deu o nome da filha, por isso para deixar bem claro para as pessoas quem era. Por que Julieta? Julieta era filha dele. Julieta Bittencourt, que no futuro
iria se juntar a uma família muito ilustre da Amazonas, a família de J.G. Araújo. Porque Julieta Bittencourt casou-se, mas isso mais para frente, na década de 20, eu acho, com Jaime Araújo, filho primogênito do comendador. Jaime Agislau. Jaime. Aloysio. Desculpa, Aloysio. Não. Aloysio. Aloysio Araújo. J.G. Araújo tinha 2 filhos. Agislau, que é arquiteto, e Jaime. Jaime era o filho. Aloysio Araújo. Aliás, Aloysio que era o arquiteto. Que hoje temos ainda uma descendente, que é a Norma Araújo. A Norma, que exatamente. É descendente da... Norma é neta do Agislau, que era o filho caçula. O Roger está se referindo ao filho mais velho, que era o Aloysio. Aloysio, que era arquiteto, que acabou projetando o Rio Negro Clube, que fez a reforma da Santa Casa de Misericórdia, quem foi provedor da Santa Casa, que era uma fachada bonita, com pó de pedra, foi o Aloysio Araújo. Enfim, ali no final da década de 20, início dos anos 30, ainda estava com... Mas vamos voltar para o cinema, o Julieta e o cinema. E voltando ao Julieta. Julieta logo passou a absorver as sessões cinematográficas. Eu lembro que eu sou da década de 60, então tinha o Guarani, tinha o Politeama. Sim. Como é que é essa história? Aí depois tinha o Cine Avenida, o Cine Éden. Como é que foi isso? Como é que foi essa evolução? O Julieta nasce como teatro e absorve rapidamente o cinema. Pelo que eu falei anteriormente, o cinema já estava entranhado na vida da população. Então, o que nasceu como um teatro, logo se converte num cine-teatro. E Julieta é de 1907. 5 anos depois, em 1912, o sucesso do Julieta como cine-teatro acirra a concorrência no ramo e é construído, de fato, o primeiro grande cine-teatro de Manaus, que é o famoso Politeama, que durou mais de 60 anos, né? De querida e saudosa memória, construído por um empresário piauiense chamado Raimundo Fontinelli da Silva. Ele funda a Empresa Cinematográfica Brasileira e constrói o Politeama, que era um cine-teatro de 1.500 lugares, para você ver o portento que ele era. O Teatro Amazonas é belíssimo, é uma maravilha de arquitetura, mas possui apenas 685 lugares. O Politeama possuía 1.500 lugares. Acho que até 1.600. Na esquina do que era a Rua Municipal, atual Avenida 7 de Setembro, com a antiga Avenida 13 de Maio, hoje Getúlio Vargas. Para quem não está conseguindo situar o edifício, a fachada dele permanece até hoje, abrigando as lojas americanas e com a sua fachada relativamente bem preservada, caracterizada pelo frontão triangular e as 2 sereias segurando a lira. Um ícone da arquitetura de Manaus. Fala um pouco sobre o Politeama. Não, e aí, o Politeama foi rapidamente absorvido pela população, foi um sucesso, como o Ronald falou, era um cine-teatro. Os dois, tanto o Julieta, que agora já não seria mais Julieta, talvez movido pela concorrência do Politeama, o Julieta vira Alcazar, Cinema Alcazar, Cine Alcazar. Teatro Alcazar. Em 1912. Então os dois ali entram numa sinergia, concorrência, sinergia, muito interessante para a Praça da Constituição, porque os dois foram extremamente bem aceitos pela população. Era o Alcazar e o Politeama, dividindo as funções de cine-teatro. Ambos eram cine-teatro. Então, via-se de tudo nos dois. Ora eram filmes, ora eram espetáculos circenses, ora algum artista que estava em Manaus, algum pianista, atores de companhias dramáticas. E até mesmo espetáculos esportivos. Isso já foi muito veiculado. Quem é da área do esporte, o jiu-jitsu, ele adentra no Brasil, pelo norte do Brasil. Verdade. Em Belém do Pará e em Manaus. As primeiras apresentações de jiu-jitsu ocorrem no palco do Politeama. As cadeiras foram retiradas e foi armado uma pequena arena. E ali se apresentou uma trupe japonesa. Em 1914, 15, né? Conde Koma. Enfim, era um cinema, mas era também um teatro, era também uma arena, caso do Politeama. No Guarani não havia, acho que, apresentações esportivas, não. Não, esportivas. Apenas teatrais. É interessante falar um pouco da arquitetura de ambos. Eles eram cinemas, mas eram cine-teatros, como eu falei. A arquitetura de ambos, na verdade, era de um teatro, porque havia as cadeiras todas na plateia, como qualquer cinema, mas ambos, tanto o Alcazar como o Politeama, possuíam frisas e camarotes. E camarotes.
Então eles eram naquele formato muito clássico. A lira, Que as pessoas conhecem aquela lira e vamos chamar de ferro, tudo muito bonito, era em ferro trabalhado, tanto o Alcazar como o Panguiteama possuíam trabalhos em ferro. Algumas pessoas ainda guardam essa memória. Isso tá Eu no lembro nosso vagamente disso que eu cheguei aí a esse cinema. E você os conheceu já reformados. Porque o Panguiteama teve uma reforma em 58 59, e reabriu em 59. E o Guarani, na verdade, acabou marcando tantas gerações da década de 40, 50 e 60. Quando ele nasce como Guarani, ele já fez uma reforma no Alcazar. Ele é reformado para se transformar em Cine Guarani. Porque a época em que ele é adquirido pelo empresário português Adriano Bernardino, Sim. que reforma o antigo Alcazar e o refunda e o rebatiza de Cine Guarani. E ele é mais uma vez reinaugurado no dia 6 de agosto De agosto. de 1938. Então o Guarani é interessante porque existem 3 datas relativas ao Guarani. Ele é fundado em 21 de maio de 1907 como Cassino Julieta. Ele é refundado em fevereiro de 1912, me foge agora a data, como Teatro Alcazar, e finalmente em 38 como Cine Guarani. E ali já só como cinema mesmo. Quando ele vira Guarani, os espetáculos teatrais Certo. não no Panguiteama. Não, O Panguiteama continuou ainda recebendo cantores, atores. até o final, Até o praticamente. final. Uma coisa muito bonita que aconteceu no Panguiteama, ninguém sabe, o tempo varreu essa história, é que em 1915 estávamos na Primeira Guerra Mundial e Manaus possuía uma colônia italiana. Não só italiana. Minha avó, inclusive, Exato, você é um descendente, olha aí. Manaus possuía a colônia italiana, possuía a colônia espanhola, Espanhola a portuguesa, portuguesa, claro, que era a maior de todas, e a Sírio-Libanesa. e a sírio-libanesa, exatamente. E possuía também uma colônia alemã. Alemã. Pequenininha, mas teve Não também tanto uma colônia, um grupo de funcionários que orbitava em torno das firmas alemãs exportadores. de exportação de borracha. Mas em 1915 estávamos na guerra. E o contingente italiano foi chamado a se alistar. E lá foram os rapazes embarcados daqui para a Itália. Alguns não mais voltaram, infelizmente. Combateu E os faleceram. austríacos. E houve um espetáculo onde? No Panguiteama, claro. Né? O cônsul subiu ao palco do Panguiteama. Júnior de Júnior Cesare, César a Roberto. famosa joalheria Roberto Penosi, na 7 de setembro, na época não era 7 de setembro, Rua Municipal. E ali houve toda uma solenidade de congregação, as pessoas muito inflamadas, o civismo à flor da pele, e as pessoas foram convocadas e discursos patrióticos foram feitos, os ginasianos também participaram, se eu não me engano, Adriano Jorge discursou, foi toda lágrimas rolaram, os italianos muito inflamados, sempre muito emocionados. E foi um espetáculo belíssimo que aconteceu no Panguiteama. E de lá, eles marcharam pela Rua Houve uma Municipal, parada. viraram no Eduardo Ribeiro, em direção ao Rodway, e dali embarcaram no Porto da Manaus Jarro para a Europa, Os jovens para lutar italianos. pela sua brava Itália. Outra coisa muito bonita que aconteceu no Panguiteama, no mesmo ano, 1915, houve uma récita muito bonita, mas muito triste Que também. triste. Em 1915, uma tragédia se abateu sobre a cidade. A feminista Ária Ramos foi assassinada, infelizmente, num fatídico baile de carnaval. Essa história é muito conhecida, no Ideal Clube, que na época não era os saltos do Eduardo Ribeiro, mas no canto com Henrique Martins, no prédio que está lá até hoje. Eduardo Ribeiro e Henrique Martins. E ela foi assassinada, uma fatalidade. Acidentalmente. Um tiro atingiu sua veia femoral e ela perdeu a vida na Santa Casa de Misericórdia, infelizmente. Aquilo causou uma comoção social muito grande. Uma comoção muito grande, uma jovem de 18 anos falecer em baile de carnaval, um momento de tanta alegria. Foi uma coisa que a cidade ficou extremamente abalada. E alguns dias depois você vê o que era a sociedade da época. Era uma sociedade coesa, muito bem informada, muito engajada. Que se reconhecia e se engajava nas coisas todas. Na guerra não foi diferente, inclusive. Isso é um motivo para uma outra pauta. Mas voltando ao Panguiteama, as suas amigas e a população se engajou para fazer uma récita, um espetáculo no Panguiteama Em prol da construção do mausoléu. Você vê, Raimundo Fontenelle, proprietário, cedeu
o cinema. O cinema não ganhou nada com isso. Não. Todos os ingressos foram vendidos e as pessoas compareceram em peso ao Panguiteano para ajudarem aquela pobre família desventurada a construir o mausoléu daquela moça que morreu tão tragicamente. Isso aconteceu no Panguiteano. O mausoléu está lá até hoje, no cemitério de São João Batista, muito fotografado, sempre no dia de finados, que representa a área, né, com o violino na mão, que era o instrumento que ela executava no momento em que o tiro a atingiu, no baile de carnaval, 17 de fevereiro de 1915. E nessa época, quais filmes faziam sucesso? Quais filmes eram exibidos e que principalmente que representavam para a sociedade algum tipo de Interessante essa pergunta. de mudança, de implementação? O que era o cinema nessa época? Estamos falando aqui da década de 10. A década de 10, Hollywood estava engatinhando ainda. A verdade é essa. Ela já fazia sucesso com os filmes de Mary Pickford, Comédias Teda ligeiras. Bara. Exatamente, as comédias de gênero. Chaplin, sempre, Teda Bara, a grande banca, a primeira banca do cinema. Um pouquinho mais à frente, Paula Negri, sua concorrente. Tudo era muito exagerado, a maquiagem era muito exagerada, os gestos muito teatrais. Hoje em dia, se a gente for assistir um filme desses, você quase ri, Era caricato. porque é muito caricato, exatamente. Tudo muito. É uma hiper. era a transição da linguagem cinematográfica, muito vinda Do teatral. do vaudeville, no caso da comédia, para uma linguagem cinematográfica própria, né? O cinema ainda estava fazendo a sua própria escola. Ele também estava no banco da universidade. Nessa época, preponderava muito mais do que o cinema hollywoodiano, norte-americano, era o cinema europeu, que era produzido basicamente na Escandinávia, na Dinamarca, na Alemanha, que era um grande centro, produtor e distribuidor de cinema, e na França, o berço do cinema. Então eram filmes franceses, filmes alemães e filmes nórdicos que chegavam a Manaus, e as comédias americanas. Lilian Gish, Lilian Paula Negri, Chaplin, quem mais? Rodolfo Valentino na década de 20. Já eram os primeiros astros que viravam a cabeça. Douglas Fairbanks, Mary Douglas Fairbanks, Pickford, sempre muito atlético, casado com Mary Pickford. Harold Fazia Lloyd. sempre a mocinha ingênua, já estava cascuda, com cachinhos, interpretando meninas de 15, 16 anos, como Pomiana. Era um cinema diferente do de hoje. E era mudo, né? No Alcazar, mais uma coisa interessante para se falar. Não sei se as pessoas se recordam, mas nós tivemos uma grande pianista chamada Lindalva Cruz. Faleceu bem mais para cá, já com muita idade. Se não me engano, já nonagenária. Lindalva Cruz começou sua carreira no palco do Alcazar, tocando piano. Por quê? Porque havia uma orquestra ao vivo que acompanhava os filmes mudos em tempo real. Então, quando se fala em filmes mudos, é de certa forma uma hipérbole. Mudos no sentido da vocalização, da verbalização. Todos os filmes possuíam acompanhamento musical ao vivo. Então, todo o cinema, até 1930, quando o cinema falado se implanta, eles tinham que ter a sua pequena orquestra para fazer o acompanhamento dos filmes mudos, entre aspas. Havia a orquestra do Politeama, havia a orquestra do Alcazar e havia a orquestra do Odeon, que ainda não falamos nele, fundado em 1913, esse exclusivamente como casa cinematográfica, casa exibidora. O Odeon nunca possuiu função teatral, ao contrário dos seus outros dois rivais, não é isso? E quem fazia parte da orquestra do Odeon? Área Ramos. Área Ramos. E sua irmã, que era uma família de 3 moças que eram musicistas. Celeste, pianista, na verdade era a grande estrela da família. Pátria, que era violinista e tocava bandolim, e Área Ramos, que também tocava pianino. E o Odeon é aquele que era na Avenida Eduardo Ribeiro? Era mais Saldanha Marinho. Saldanha Marinho, tinha o edifício Shopping Center. Mas vamos lá. Anos depois, muitas décadas depois, seria inaugurado um cinema, você vai se lembrar muito bem, chamado Studio Center. Sim. Mas isso já é Mas outro estamos tempo. falando nesse momento, década de 10, década de 20, do primeiro Odeon. É construído um primeiro edifício, com uma arquitetura muito, muito bonita, ligeiramente puxando para o neoclássico, na esquina da Eduardo Ribeiro com a 7 de setembro. Construído por uma empresa que teve vida curta, chamada Moreira Lages e Companhia. Logo se desfez, o cinema logo foi adquirido. O prédio foi adquirido por Luiz Maximino de Miranda Correia, proprietário da cervejaria amazonense e da fábrica de gelo cristal. E da casa de shows. E Maximino Correia arrenda o cinema para
Raimundo Fontinelli, proprietário do Politeama, começou aí um pequeno trust, porque Fontinelli passa a gerir o seu próprio cinema, Politeama, e também o Odeon, em concorrência com o Alcazar. E depois também eu lembro do Cine Avenida, que era também muito próximo do Odeon. Aí já Já pegou foi do da bom, A gente dá um salto no tempo. de 20 De anos. 20 anos, nós vamos para a década de 30. A borracha já havia acabado. Manaus já era uma cidade adormecida Economicamente. mas não socialmente. Não. Socialmente, a cidade continua sempre muito ativa. Manaus sempre foi uma cidade costeira e a cidade, enfim, sobreviveu. A debate da borracha aos trancos e barrancos, mas sobreviveu. Então, nesse contexto dos anos 30, surge o Avenida. Esse sim, o cinema em estilo Art Deco, já bem aquela estética vigente da década de 20 e 30, linhas geométricas, o cinema moderno, e que também foi, assim como os outros, foi rapidamente absorvido pela população, que logo passou a frequentar. O Avenida, fazendo uma concorrência quase que direta com o Odeon, ambos na Avenida Eduardo Ribeiro, quase que numa diagonal, assim. É curioso isso, essa geografia cinematográfica. Porque da mesma forma que na década de 10, Alcazar e Politeama convergiam na sua rivalidade, estavam em esquinas opostas, o mesmo aconteceria décadas depois com o Odeon e a Avenida. O Odeon na esquina da Avenida com a Saldanha Marinho e o Avenida, fundado por Adriano Bernardino, no meio do quarteirão, entre Henrique Martins e Saldanha Marinho, quase que numa linha diagonal perfeita. Então havia os rivais da Praça da Polícia e os rivais da Avenida Eduardo Ribeiro. Eu lembro das matinês nesses cinemas que eram típicas, né, já na década de 60, quando eu vivi 60 para 70. Então, eu lembro desses momentos do filme à tarde que a gente ia, depois ia tomar sorvete, ia comer pizza. Eu lembro. A Avenida ficou famoso pela sessão das moças, que era uma sessão ainda às 4 horas da tarde, que era um verdadeiro programa social. O que as pessoas vêm fazer hoje aqui no shopping é bater perna e botarem suas roupas para serem vistas e talvez entabular uma paquera ou encontrar um amigo. Isso acontecia muito na Avenida, que não por acaso, com o nome Sessão das Moças, era frequentada em massa pelas moças. As sessões eram filmes mais leves, mas geralmente mais açucarados, filmes de romance, filmes de sessão da tarde. Pequenos dramas, que as moças gostavam muito, e elas colocavam suas melhores roupas, geralmente vestidos novos, muito elegantes, sapatos novos, e iam sempre em grupos de 3, de 4, irmãs, primas, amigas, e aí elas frequentavam muito, e claro, onde tem moças tem rapazes também, que iam para paquerar as moças, então era uma sessão socialmente muito cobiçada. Olha, domingo, sessão das moças. Então havia esse aspecto. A sessão social das moças, ela está inserida dentro do contexto social da própria Avenida Eduardo Ribeiro, Verdade. que era o grande palco ao ar livre de Manaus. Foi assim, desde que ela surgiu lá na Borracha e se manteve até a década de 60, com seus cafés, com a sua vida comercial muito intensa, onde havia as melhores lojas, as boas sorveterias, os melhores cafés e os 2 melhores cinemas, no sentido da modernidade. Avenida e Odeon, rivalizando entre si. Eu lembro ainda disso, que eu peguei um pouco disso, né, de caminhar com a minha mãe e com meu pai na Avenida Eduardo Ribeiro. A história do Rodway, que as mulheres iam no final da tarde pegar fresco e olhar os atletas de remo. Sim, o meu pai era remador. Então, que bacana. Ele era do Náutico. Era do Náutico. Então, ele ia remar e disse que a minha mãe ia paquerá-lo lá no Rodway. O Rodway, assim como os cinemas e como a descida da praça da igreja, da saída da missa, eram todos programas sociais, onde as famílias todas frequentavam. Um complementava o outro. Era um passeio. Domingo você ia à missa das 10 na Matriz, aí dava um passeio no Rodway, quem já era casado, as mães já iam com as crianças, os meninos ficavam fazendo peraltices ali no Rodway, tomando a frente. Havia aquário. Havia aquário, exatamente, inaugurado nos anos 30, no final. E à tarde a sessão das moças. Então era todo um programa social. E claro que com isso também namoros se formaram, histórias, famílias começaram. A Avenida Eduardo Ribeiro, as pessoas não têm mais essa memória. Ela era um grande palco da cidade.
tudo acontecia na avenida. Como se fosse nos shoppings hoje. Como Né? se fosse no Exatamente. shopping hoje, exatamente. A Eduardo Ribeiro e as praças, elas supriam toda a função social, e os cinemas, eles supriam todas as funções sociais que as pessoas fazem hoje no shopping center. De certa forma, é muito triste isso que acontece hoje. A rua, ela não é mais interessante. Seja porque é Fatores violenta, climáticos fatores climáticos, a cidade é mais quente hoje, menos e a arborizada. questão da segurança. Então é triste, houve uma substituição por algo muito artificial. Isso aconteceu também com os cinemas, vamos falar mais na frente. Aí vamos falar sobre uma questão que me impressionou na época anos 70, 80. O cinema era realmente o grande palco de tudo isso, e surgiu a televisão. Então, Sim. eu contei um pouco sobre a primeira A chegada. transmissão, depois começaram a chegar os filmes, as novelas, principalmente as novelas, que ocuparam esse espaço de entreter, de prender. Sim. A Rede As Globo, famílias. as famílias, a Rede Globo chegou no momento em que ela dominava tudo. Sim. Os capítulos finais Das paravam o novelas país. paravam o país. Tá. Antes de mais nada, é sempre interessante a gente falar que isso é um fenômeno recorrente. Toda vez que uma mídia nova aparece, profetas surgem vaticinando que a mídia anterior irá automaticamente desaparecer, como se fosse um terremoto da Atlântida. Isso nunca aconteceu, né? A história mostra que cada mídia encontra o seu nicho. O que há é uma quebra do monopólio, né? Antes havia o monopólio do teatro, depois o cinema surgiu. Capturou um pouco do público do teatro, mas nunca matou a arte teatral, que é uma arte milenar, que vem da Grécia Antiga. A mesma coisa aconteceu com o rádio, né? A televisão não matou o rádio, como também não matou o cinema. O cinema sofreu com o surgimento da televisão, sofreu no mundo inteiro. Ele surge em 1900. A TV surge em 47 nos Estados Unidos, 1950 no Brasil, TV Tupi. no eixo Rio-São Paulo. Manaus não sentiu, porque, como você falou, a TV surge em Manaus de 69 para 70. Então o cinema aí no absoluto em Manaus até o fim da década de 60. Em 60, a TV surge e muitas pessoas já passam a ficar em casa, principalmente os mais velhos, por uma questão de comodismo. Então, antes, uma senhora casada, ela se aprontava, ela se pintava para ir com seu marido, com as suas filhas ou com seu filho para o cinema, ela já passa a ficar mais reclusa dentro de casa à espera da novela, da telenovela, porque lembremos que havia as radionovelas. Mas a telenovela é uma coisa fascinante. É a junção da imagem com o som. É a emoção vindo para dentro da sua casa. E claro que uma pessoa que já tem um natural comodismo é tudo que ela precisa para ficar em casa. Isso é interessante, né? Porque o rádio ele dividia. A gente está falando muito do cinema, mas antes da chegada da TV era o cinema e o rádio. O rádio também tinha um forte apelo público. Uma capilaridade Uma, em tudo. uma imensa, os artistas se apresentavam, você queria ouvir seus queridos, Dalva de Oliveira, Saulinha Garcia, Francisco Alves, enfim, então, cada um tinha o seu, Trio de Ouro. O rádio dava emprego a atores e a cantores. Exatamente, né? Não era só o Bastante fala cinema, você conseguia ouvir as novelas do rádio. Então, o rádio também não convivia ali com o cinema, dividia o coração das De pessoas. forma harmônica. Só que o rádio em casa, né? Enquanto a dona de casa estava ali preparando o almoço, ela estava ali escutando, e agora vem Dalva de Oliveira, e aí ela começava a cantar, e era uma maravilha. As pessoas todas ficavam ali, As radionovelas, né? as rádios O direito de o nascer. direito de nascer, que, nossa, era um drama, né? Uma Que coisa estourou no rádio e anos depois estouraria na TV. na Quando TV. foi adaptada pela Tupi, pela Glória Magadã, famosa autora cubana, e foi estrelada pela Natália Timber, que ainda está entre nós até hoje. Mas quando veio a TV foi um abalo, realmente foi um abalo muito grande. Mas diziam que iria matar o rádio, não matou até hoje. O rádio até hoje é muito escutado, por incrível que pareça. São segmentos diferentes. São segmentos diferentes e hoje em dia apenas pegaram um nicho muito específico. Mas também não matou o cinema. Sentiu, o cinema sentiu, foi uma Sentiu. época de devastação para os cinemas, para os velhos cinemas. Muitas fecharam as portas. Muito, o Guarani sobreviveu, mas foi o início da decadência do Guarani, que mergulhou num momento de ostracismo com filmes de porno chanchada no Brasil estava se implantando. O próprio cinema estava em modificação, no sentido de como arte, do que veiculava.
Então, o Guarani passou a exibir filmes de Kung Fu, você deve se lembrar bem, Bruce Lee. Eu era criança, eu não me lembro de passar na frente do Guarani. A única lembrança que eu tenho do Guarani, eu nunca entrei nele. E ver aquele cartaz, eu achava horroroso, aquele nome, aquele japonês, com aquele negócio, coisa cafona, coisa meio brega. Aquele gestual. Tinha uma estética muito forte. Eu achava aquilo dali brega, decadente. Sem nem saber o que significava a palavra decadente. Já era a própria imagem do Guarani, coitado. Com sua parede descascada e aquele Bruce Lee ali decadente fazendo aquela pose cafona. Então, mas o Guarani sobreviveu. Agora, os outros não tiveram a mesma sorte. Infelizmente, em 73, justamente no ano que eu nasci, sou de 73, foi uma hecatombe. Politeama fechou, acho que o Odeon... Os três. O ano de 73 ele pode ser considerado um marco, assim, do tipo fundo do poço na vida cinematográfica de Manaus, né? Porque, coincidentemente, nesse ano, cerraram as portas um atrás do outro. O Avenida, o Odeon e o Politeama. Não foi uma coincidência. Não foi. Houve uma perseguição por parte da municipalidade, na época, do prefeito. Se eu não me engano, era o prefeito Frank Lima, já falecido. Eles começaram a encasquetar que os cinemas estavam decadentes, que eram os cinemas poeira, e eram lugares decadentes. Então, houve uma certa perseguição. Os jornais da época noticiam uma série de restrições por parte da prefeitura, da municipalidade. Não sei se movido por uma questão pessoal, seria leviano afirmar isso, mas o fato é que esse prefeito que o Roger mencionou começou a impor para os velhos cinemas de Manaus uma série de normas que eles talvez não tiveram condições de cumprir, pelo menos no tempo que lhes foi dado, de modernização, enfim, e sentiram essa pressão. E o público começou a se afastar. Já foi um outro momento de salas de cinema. Ainda era o cinema de rua, que o Shopping Center em Manaus não tinha, você sabe, eu viria a ter décadas depois com o Amazonas Shopping, aí eu já me lembro, já era gente, me recordo disso muito bem. Mas o cinema de rua ainda, só que aí já era o Éden transformado em Veneza, esse eu me lembro, frequentei, e era uma sala ampla, nos velhos moldes. Tinha um na Cachoeirinha, Sim, Cine Ipiranga. Cine Ipiranga. Me lembro muito bem. Era o Trust, o Bernardino formou um Trust, porque foi o momento da capilarização do cinema para os bairros emergentes. Então, Bernardino possuía Guarani e Avenida no centro, o Ipiranga na Cachoeirinha, o Vitória no Educandas, o Ideal no São Raimundo, e já no finalzinho dessa era surge o Palace, no Boulevard Amazonas, esquina com a Ferreira Pena. Virou um supermercado. Teve uma vida curtíssima porque sofreu um incêndio e nunca mais se recuperou. E havia um cinema muito querido, que eu me lembro muito bem, porque o papai nos levava por lá algumas vezes. Era o Cinema 2, na José Clemente, ao lado do Teatro Amazonas, que era uma sala gigantesca, me recordo muito bem, e lá eu assisti por isso. Aí já é outro momento. Mas já é um outro momento. Aí é o momento em que você quer falar, é quando o cinema dá a volta por cima, o cinema de rua, sobrevive à televisão e novos empresários surgem no cenário da Manauara. Quem são esses empresários? Joaquim Marinho, de saudosa memória, e Jesus Leong, que ainda está aí entre nós. Jesus Leong constrói o Cinema 2 no térreo do edifício Rio Mar, da Rádio Rio Mar, Rua José Clemente, olhando para a lateral do Teatro Amazonas. E um pouco depois constrói o Cinema Novo, na Avenida Joaquim Nabuco, hoje absorvido por uma universidade particular. E Joaquim Marinho entra nesse ramo, Adriano Bernardino já via, o Guarani já estava praticamente de portas cerradas, e Joaquim Marinho constrói e inaugura o Cine Chaplin, 1980, iniciando a sua própria cadeia cinematográfica que faz a fase final dos cinemas de rua em Manaus, na década de 1980. Tinha um Grande Hotel também. Depois, exatamente, sim. Pela ordem, ele funda o Chaplin em 1980, depois o Oscarito, depois o Grande Otelo, quase ao lado, praticamente ao lado de onde existiu o Politeama, e o Renato Aragão e o Carmen Miranda. Ele possuía 5 salas exibidoras. Você veja a força do cinema, né? Década de 80, mesmo com toda a concorrência da televisão, 5 cinemas do empresário Joaquim Marinho, mais 2 do empresário Jesus Leong. Manaus possuía no centro 7 cinemas. E o Cine Guanão. E o Cine Guanão também, exatamente. Bem lembrado. Era maravilhoso porque era um cinema alternativo. Alternativo no sentido de quem exibia
não apenas os filmes do circuito, filmes considerados filmes de arte. Um cineclube. Filmes argentinos, filmes franceses, filmes italianos. E eu adorava, eu me sentia tão adulto, né? Eu era um menino de 14 anos, já me sentia tão adulto, me arrumando para ir ao centro já sozinho, não mais levado pelo papai e pela mamãe, mas para ir assistir um filme de arte. Eu adorava aquilo. Dizia, meu Deus, parece que a gente está assim no Rio de Janeiro. Você se sentia, exatamente. O Cine Qua Non foi uma experiência muito interessante, da qual eu, um pouco mais velho que o Roger, também participei intensamente. Eu frequentava direto o Cine Qua Non. Eu tinha os meus 15 para os 16 anos. E era como o Roger falou, ele funcionava de uma forma até improvisada numa antiga residência da Joaquim Nabuco, quase ao lado do Cine Chaplin. Embaixo funcionava uma videolocadora e uma livraria especializada em cinema. Você vê o papel que esse homem teve. Eu pirei. E aqui eu presto uma homenagem de viva voz ao empresário Jesus Leão, que é uma pessoa que está a merecer uma homenagem da cidade de Manaus pelo seu pioneirismo. Ele foi um fomentador do amor pela cultura cinematográfica. E poucas pessoas falam do Cine Qua Non. Teve uma vida de 3 ou 4 anos. 3 ou 4 anos apenas, porque aí veio o Amazonas Shopping. E aí tudo mudou nessa cidade. Mudou para o centro, foi uma virada de chave, para o centro da cidade. Tudo que estava englobado no centro sentiu. Os cinemas não foram diferentes. A abertura dos cinemas de shopping foi uma machadada nos cinemas do centro de rua. Até o comportamento cultural das pessoas se centrou mais no shopping, né? As pessoas, a questão do clima. Do clima. Segurança. A questão de segurança, exatamente. A questão social, né? O que acontecia no centro, na época do auge da Zona Franca, de todo mundo se encontrar, ainda a questão social, né? Você ia às compras na Guilherme Moreira, na Geneve, na Titoca. Eu me lembro dessas lojas todas que para minha mãe. Top, exatamente, Jota Borrica. Quem não se lembra na Neuza Presente, comprar os cristais maravilhosos tchecos, isso tudo era um programa, porque você ia às compras e encontrava fulano, cicrano, beltrano, e era aquela alegria, aquela conversa sem fim, era um programa social. Quando veio o cinema, o shopping center, tudo se modificou, não apenas para o cinema, se modificou para toda uma cadeia comercial no centro. Importante pontuar, estamos falando aqui da década de 70, né? A televisão surge, concorre com o cinema e os cinemas sentem, mas não desaparecem. Houve uma convergência negativa na fim da década de 60, início de 70, o surgimento da televisão e a própria mudança da linguagem cinematográfica, Verdade. Que afastou muitas pessoas do cinema. Nos anos 90, 20 anos depois, para Manaus também houve uma convergência negativa para o cinema, em relação ao cinema, que coincidiu com a decadência do comércio da Zona Franca, que recebeu aquela machadada do governo Collor, né, o fim dos incentivos fiscais. O comércio central do velho centro da cidade decai abruptamente, assim, no espaço de 2 anos. Verdade. Em 91, 7 de novembro de 91, é inaugurado o Amazonas Shopping. Ou seja, a inauguração do Amazonas Shopping passou para o Manauara a seguinte mensagem: a modernidade está aqui, longe do centro da cidade. Ali é o passado, ali é o velho, o obsoleto, o decadente. Venham todos para cá. E a cidade foi toda para lá. E o cinema chegou a começar aí decaindo, fechando, ou então ficando em lugares... Ou o público começou a ser um público de uma condição cultural diferenciada para baixo. Né? Exatamente. Muitos deles, somos todos adultos, muitos deles vieram cinemas pornô. A verdade é essa. Lugares decadentes, fedendo a morte. Perigosos, lugares de encontros clandestinos. Foi o que viraram alguns deles. O último que sobreviveu com dignidade foi o Cine Chaplin, ainda como cinema, ainda me lembro que passou de Titanic. Esse nunca virou pornô. Chaplin foi o único que não se converteu em sala de exibição pornográfica. Foi até o final. Eu me recordo que o último filme que eu vi no Cine Chaplin foi em janeiro de 97. Era um filme muito bonito que eu tenho na minha filmoteca. O Espelho Tem Duas Faces. A Barbra Streisand e o Jeff Bridges, um romance. Eu vi no iníciozinho do ano de 97. Nunca esqueci, já me deu uma certa tristeza de ver o cinema. Era o primeiro dia do ano. Era o primeiro dia do ano. Foi eu, Ronald, 2 amigas nossas, muito queridas, uma já se foi. E o cinema já vazio, assim, fedendo a mofo. Já me deu uma nostalgia ruim. Assim,
e logo depois sobreviveu. Não entrou no século atual. Quando o século XXI chegou, o maremoto já havia acontecido. Bom, e hoje, com as salas, com todos esses recursos audiovisuais, com a questão do cinema também, com cadeiras que se movimentam, tudo isso, como é que vocês veem o cinema no futuro? Existe alguma perspectiva de mudança? O que vocês acham? Né? É triste dizer isso. Eu não gosto de ser uma pessoa que deixa uma imagem, uma lembrança negativa. Pessimista. Eu sempre gosto de olhar para frente. Mas eu não vejo mais o cinema voltando para as novas gerações como ele era. Não vejo porque os jovens mudaram muito. Mudaram muito em relação a nós. Nós nascemos nos anos 60, como você, Ronald, e eu nos anos 70. Eles têm uma forma de ver a vida muito diferente da nossa. Para nós, o cinema, talvez nós tenhamos sido aqui a última geração que enxergou o cinema como os nossos pais, a música de surgindo, enxergava como um programa onde você se arrumava. Um programa completo. Para ir com amigos, para depois sair para uma lanchonete, lanchar, quiçá até ver aquele crush que você estava interessado. Então tinha toda um frisson envolvendo o fato de ir ao cinema. Tinha uma sensação adulta, de você, como eu falei há pouco, de você se sentir um ritual de passagem. Adeus bermudas, bem-vindo calças compridas. Agora eu vou sozinho, vou mais com o papai e mamãe, vou com meus amigos. Começa um flerte ali. Não vejo os meninos de hoje retornando a uma sala de cinema com esse olhar. Eles flertam de uma forma diferente pela internet. Eles conversam de uma forma diferente pelo celular. Eles veem filmes em casa, com streaming. Eles não entendem, não têm a sensibilidade de perceber que ir ao cinema é você se entregar a uma magia que é só você com a tela. É um ato social que não prescinde do contato, do touch. O ser humano. Né? A pele, skin to skin. Né? E isso é parte da magia do cinema, como é ainda do teatro. Né? É esse contato humano, essa socialização perfeita. É o inesperado, tudo pode acontecer. Você pode encontrar uma pessoa que você não gosta, você pode encontrar uma pessoa que você ama. O amor da sua vida. Está interessadíssimo. Você pode formar uma nova roda de amigos. Podia no passado, né? Eu falo sempre no presente, mas eu estou falando das minhas próprias memórias. Porque realmente os tempos estão estranhos, né? E a gente já começa a se sentir um dinossauro. Já me dá uma sensação ruim, eu não gosto disso, porque eu me considero muito jovem. Mas quando eu vejo os meninos com a maneira como eles se relacionam, não há de pensar que o tempo passou e que ele não voltará mais para ser. Para pena deles, eu não estou deles, porque eu acho que a forma como a gente vê a vida é uma forma impregnada de humanismo, de lirismo, de romance, de vida, de cor, e que a tela do computador e o telefone não vão poder, nem até a gente fica em casa e come pipoca, mas em casa você não vai poder encontrar talvez aquela pessoa maravilhosa que você encontraria, aquela troca de olhares fantástica que acontece, aquela, será que vai, será que não vai? Não. Você não vai sair do cinema e dizer, eu adorei esse filme, aquela cena inesquecível, aquele momento, então, esse filme é uma grande porcaria, eu não vou assistir nunca mais um filme com esse ator. É uma troca, uma sinergia. Era uma sinergia que precedia a ida ao cinema, que acontecia durante a exibição do filme e que sucedia no programa e sempre vinha depois, né? O sorvete, o café, a ida à casa de alguém. Era um pacote completo. No nosso caso, a casa da nossa avó. Uma matinê ao cinema era sempre um pacote completo, que começava logo depois do almoço e eventualmente terminava no início da noite. Isso no caso dos adolescentes. Os adultos é outra história. Aí era à noite. E era divertido durante a sessão, aparecia uma touca na chão, quem gritava, tá feio, hein, cara? Ou então fazia um assobio quando aparecia a protagonista. Era tão divertido, era realmente muito divertido. Isso não é saudosismo, era divertido. Guardado as devidas proporções, é como você assistir um espetáculo esportivo ao vivo. Claro, pela televisão. A proporção é perfeita, exatamente. Claro, a comparação, a analogia é perfeita. Uma arena esportiva ela é tão emocionante quanto uma sala de cinema ou uma sala de teatro para os adeptos dos esportes. Eu não sei porque eu não gosto de esporte, de futebol, mas eu consigo me colocar perfeitamente no lugar de um torcedor. Claro que para quem está na arquibancada ali, um jogo acontecendo em tempo real, é outra emoção, né? É o torcedor de lá, você grita daqui. Faz parte. Eu tive a oportunidade, eu sou tenista, né? Agora
eu enveredei pelo pickleball, que é um esporte similar ao tênis. Sim. Eu tive a oportunidade de ir a 3 finais de Grand Slam. 2 em Paris, no Roland Garros, e aliás foram 4, e 2 US Open. Então, a emoção de você estar completamente completamente diferente. Eu assisto a vários jogos, mas a emoção estar aqui, ao vivo, está em torno, o calor da arquibancada. é completamente diferente. claro, né? Claro que é diferente, as pessoas, toda a torcida, aquilo dali vai gerando uma... Somos seres humanos, nós precisamos uns dos outros. Somos gregários. Nós somos gregários, o ser humano é gregário, nós somos os seres. Muita pena da geração de hoje. Não só do cinema, sim, a pena do mundo de hoje. As pessoas ficaram mais pobres, invariavelmente ficaram mais pobres. Quando elas se distanciaram justamente do que nos torna humanos, do contato de uns com os outros. Isso nunca poderá ser substituído. Nada vai substituir o ser humano. Nunca. Bom, infelizmente estamos quase chegando ao Que final. pena. Poderíamos ficar aqui 2 horas. Teremos assuntos aqui para virar o dia e a noite. Outros programas virão. Com certeza. Assuntos a rodo, como se diz. Eu queria então pedir para que vocês deixassem um recado para os nossos ouvintes, as pessoas que nos seguem no nosso podcast, para que vocês deixem uma reflexão, cada um em separado, para que a gente possa levar dessa discussão um legado para a nossa família, para a nossa casa, e que possamos melhorar ainda mais. Pode. Bom, o que eu posso falar, meu Deus? Acho que o que eu acabei de falar, vou ratificar aqui, eu acho que realmente nós somos seres humanos, nós precisamos uns dos outros. O cinema, a música, o teatro, as artes, eu sou pessoa das artes, não sou do mundo dos esportes, mas os esportes também suprem a mesma função. Eles são todas, no final das contas, levam para o mesmo lugar. Nós somos seres gregários, como disse o Ronald. Nós precisamos uns dos outros. A arte, ela tem esse poder, ela nos emociona individualmente. Mas quando você compartilha com um amigo, com uma pessoa amada, com um pai, com uma mãe, um namorado, enfim, aquilo que você está sentindo ao ver um filme, uma coisa que te deixa uma reflexão, que pode até mudar a sua vida. Tem filmes que me marcaram que mudaram a minha vida, de certa forma. E o Vento Levou é um deles, Casablanca é outro, eu poderia citar alguns outros, um é o Parque também. Filmes que me deixaram uma reflexão, que me fizeram enxergar a vida de uma outra forma. Então, eu acho que o cinema vai ser sempre, para mim, Roger, um norte, um farol. O cinema me salvou em alguns momentos muito difíceis da minha vida, me tiraram de tristezas muito grandes, e eu tenho sempre uma relação com o cinema assim, íntima e pessoal, de amor mesmo, até os últimos dias da minha vida, tenho certeza disso. Então, eu amo o cinema. Bom, não sobrou muito para eu falar. Eu endosso por A mais B tudo que o Roger falou, do início ao fim. O cinema para mim sempre foi e sempre será um grande norte, uma grande fonte de inspiração. Dele eu extraí lições fantásticas para a minha vida, assim como da literatura. E o conselho que eu deixo para os mais jovens é: busquem suas fontes, bebam das melhores fontes, das melhores águas. Pensem por si, não deixem que outros pensem por vocês. Nunca abram mão do direito de pensar, e principalmente do direito de serem humanos, com as suas fraquezas e com as suas forças, porque todos nós temos uma força muito grande dentro de nós. Basta apenas acessar os escaninhos da nossa alma e saber de onde vem essa força. E o cinema, as artes, a cultura são sempre uma fonte de força para qualquer ser humano. É verdade. Muito obrigado. Terminamos agora mais um episódio do Menos é Tudo, com a presença brilhante desses professores. Obrigado. Eu fiquei muito emocionado de tê-los aqui. Bom, O aprendizado foi incrível. Obrigado pelo tempo de Obrigado. vocês. Que Deus continue iluminando a vida de vocês. Amém. Obrigado por nos ensinarem tanto. Nós que agradecemos. Agradecemos ao público que nos seguiu. Menos é Tudo, mais um episódio. Um beijo no coração a todos. Até o próximo episódio.